Olá, alunos da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 2, volume 3 do Aprender Sempre, da segunda série do ensino médio. Então vamos lá? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1, a arte literária. 1. Leia os fragmentos textuais que seguem e ative seus conhecimentos prévios para responder a sequência de questões. Fragmento 1. O Guarani, de José de Alencar. Em pé, no meio do espaço que formava a grande abóbada de árvores, encostado a um velho tronco, decepado pelo raio, via-se um índio na flor da idade. Uma simples túnica de algodão, a quem os indígenas chamavam aimaré, apertada a cintura por uma faixa de penas encarlates, caía-lhe dos ombros até o meio da perna e desenhava o talhe delgado, esbelto como um junco selvagem. Ali, por entre as folhagens, distinguia-se as ondulações felinas de um dorso negro, brilhante, marchitado de prado. Às vezes, via-se brilhar na sombra dos raios, viltros e pálidos, que se semelhavam ao reflexo de alguma cristalização de rocha, ferida pela luz do sol. Era uma onça enorme, de garras apoiadas sobre um grosso ramo de árvore e pés suspensos no galho superior. Enchia o corpo, preparando o salto gigantesco. Era uma luta de morte a quem ia se travar. O índio sabia e esperou tranquilamente, como da primeira vez, a inquietação que sentira, o momento de que a presa lhe escapasse. Desaparecerá, estava satisfeito. Apesar de ser praticamente homogêneo em todo o território nacional, apenas com distinções de sotaques e regionalismo dependendo do local onde é falado, o português praticado no Brasil não é a única língua do país. Além do português oficial, há mais de uma centena de línguas faladas em nosso território. São as línguas indígenas que correm sérios riscos de desaparecer nos próximos 100 anos, caso siga-se uma tendência de diminuição do número de falantes e com as crianças já abandonando o aprendizado nas comunidades. Esse risco não se restringe apenas ao seu desaparecimento, por serem línguas ágrafas, ou seja, de tradição apenas oral e não escrita. Quando essas línguas morrem, também se vai toda uma tradição histórica secular contada oralmente de geração a geração. De crã para crã. Estima-se que, antes da chegada dos portugueses no Brasil, havia entre 600 e 1.000 línguas sendo faladas pelos nativos indígenas. Hoje, existe um total de 154 línguas indígenas faladas no Brasil. Um Brasil de 154 línguas, de Caio Santana. A. O que há em comum entre os textos? Então, resposta: ambos estão escritos em prosa e abordam questões que se relacionam ao povo indígena, implicitamente as questões culturais desses povos, a saber, a caça e a linguagem. B. Quais os possíveis contextos de produção? Então, resposta: o fragmento 1 estoura-se no período longínquo em que as histórias contadas davam conta de nos trazer esse mundo imaginário com personagens que caracterizavam nossa terra. A figura do índio e a descrição de suas atividades marcam nesse fragmento a bravura dessa gente exuberante de nossa terra. Já o fragmento 2 nos traz uma preocupação dos nossos tempos, resultados de pesquisas realizadas e publicadas em instrumentos do cotidiano, os quais dão conta da existência de 154 línguas indígenas faladas no Brasil, mas que correm o risco de desaparecerem, e isso nos alerta para vários fatores que assolam a população indígena. C. Em relação ao gênero textuais, como classificamos os fragmentos? Então, resposta: o fragmento 1 é advindo do gênero romance,
pertencente ao universo literário. Já o fragmento 2 é uma notícia, pertencente ao universo jornalístico. D. Que características diferenciam os fragmentos? Então, resposta: o fragmento 1 traz um evento de ficção em uma linguagem conotativa, principalmente em comparações e na descrição dos personagens em cena. O autor apresenta detalhes da natureza do índio e da onça sob seu olhar. Subjetivamente, no fragmento 2, o evento traz os resultados de estudos realizados acerca da linguagem dos índios. Por ter caráter de jornalístico, é uma linguagem denotativa em uma situação clara e objetiva de seu uso. E. Que que percepções são possíveis levando em conta o contexto social de produção dos fragmentos? Então, é uma resposta pessoal, mas espera-se que vocês percebam que no século em que o fragmento 1 foi publicado, falar do índio era característica marcante do período romântico. O fragmento 2 mostra uma preocupação em razão das línguas gravas e da não preservação dessa variação da língua pelos próprios falantes. 2. A linguagem literária, em determinados períodos, nos apresenta a riqueza lexical de nossa língua. Partindo dessa observação e como forma de expansão quanto aos conhecimentos do nosso léxico, complete o quadro que segue com as palavras até então desconhecidas. Aproveite para verificar em que fragmento são mais intensas. Fragmento 1 e fragmento 2. Então, fragmento 1, temos abóbada, decepado, aimará, escarlates, talhe delgado, esbelto e machetado. E no fragmento 2, temos agrafas, grã. 3. Quais considerações podemos tecer diante das observações do léxico utilizado nos fragmentos? Então, espera-se que vocês percebam que a linguagem literária traz uma forma mais elaborada, rebuscada na seleção de adjetivos que dão vida à imaginação do leitor. O autor apresenta uma linguagem inovadora para sua época, que mostra zelo pelo padrão mais elevado da língua. A notícia, principalmente por trazer uma linguagem denotada, não oferece um jogo de palavras mais sofisticado. É uma linguagem objetiva, concisa e denotativa. Aula 2. Bibliotecando. 1. Leia o texto e posteriormente responda as questões a seguir. No mundo da edição de livros. O trabalho dos autores de livros é bem conhecido. Eles precisam pensar na história, nos personagens e em um final interessante. Mas o que faz um editor de livros para desvendar esse universo? Júlia, SM, 9 anos, entrevistou Natália, editora da Companhia das Letras. Quando entrei na faculdade, sabia que queria trabalhar com livros infantis ou juvenil, minha maior paixão. Fiz estágio Viruta, uma pequena editora focada em livros infanto-juvenil. No ano seguinte, passei a estagiar na Companhia de Letras, bem na época em que o selo jovem a seguinte foi criado. Depois, fui contratada e continuei trabalhando com livros juvenil até me tornar editora de fato. Contou Natália para a Júlia. Confira a entrevista completa. Então, como o trabalho com os livros aconteceu na sua vida? O que curso que fez na faculdade te ensinou? Qual é a diferença entre editor e escritor de livros? Quantos livros você lê por ano? Como é feita a escolha dos livros que vão ser publicados? Que dicas você daria para quem sonha em escrever e publicar um livro? Então, não irei ler essa pequena entrevista. Irei direto para as perguntas e respostas. A. Qual a possível intenção do jornal para com a publicação dessa entrevista? Então, como resposta,
espera-se que vocês percebam a intenção de incentivar a leitura e, ao mesmo tempo, a produção de textos que poderão vir a se tornar uma publicação no futuro. B. O gênero textual em destaque é um relato do jornal a partir de uma entrevista realizada para desvendar o universo de edições de livros, que pistas e características nos fazem chegar a essa conclusão. Então, resposta: o texto mostra em seu primeiro parágrafo que se trata de uma entrevista realizada por uma criança de 9 anos. A editora denominada Companhia das Letras, além disso, há no texto características do gênero textual entrevista, como menção ao entrevistador ou entrevistado, e ao jogo de perguntas e respostas típicas deste gênero textual. C. Que informações esse texto traz de novidade para você? Então, resposta: espera-se que a diferença entre editor e escritor e o processo de escolha dos livros que vão ser publicados despontem como as novidades de informações desse texto. Trata-se de algo que nem sempre é de conhecimento de todos. D. A editora sinaliza a leitura de 40 livros por ano. Qual a sua marca enquanto leitor comum? Então, resposta pessoal, mas espera-se que aponte o número aproximado da quantidade de livros lidos durante o período em destaque, mas é uma resposta pessoal. Então, você vai colocar sua marca enquanto leitor que você lê livros. E. Como você avalia as orientações dadas pela entrevista no final de sua fala? Então, resposta: nesse caso, espera-se que vocês percebam as palavras de incentivo na fala, a importância do envolvimento com o texto de autores em específico e a leitura do que é desconhecido como forma de adquirir conhecimentos diversos. Além disso, é plausível a menção aos autores brasileiros, mostrando que estes também devem ser valorizados. 2. Escreva no quadro que segue um pequeno relato com informações e suas impressões em relação à vista à biblioteca ou à sala de leitura. Se houver em sua escolha, imagine que você seja selecionado para falar sobre essa visita. Mostre como procederia. Então, basicamente, aí, uma atividade em relato com informações e sua impressão em relação à visita à biblioteca ou à sala de leitura. Aula 2. Romantismo no mar. 1. Leia com atenção o trecho que segue e responda as questões a seguir. A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Como de costume, a tarde teve de ser empregada em passeios a bordo do mar e pelo jardim. O maior inimigo do amor é a civilidade. Augusto o sentiu, tendo de oferecer o braço à senhora Dona Ana, mas esta lhe fez cair a sopa no mel, rogando-lhe que reservasse para sua neta. Em uma das ruas do jardim, duas rolinhas mariscavam, mas, ao sentir passos, voaram e, pousando não muito longe, em um arbusto, começaram a beijar-se com ternura. E esta cena se passava aos olhos de Augusto e Carolina. Igual pensamento, talvez, brilhou em ambas aquelas almas, porque os olhares da menina e do moço se encontraram ao mesmo tempo, e os olhos da Virgem modestamente se abaixaram e em sua face se acendeu um fogo, que era Pejo. E o mancebo, apontando para ambos, disse: eles se amam. E a menina murmurou apenas: são felizes. Pois acredita que em amor possa haver felicidade? Às vezes, acaso já tem a senhora amando. Eu? O senhor. Comecei a amar há poucos dias. A Virgem guardou silêncio e o mancebo, depois de alguns instantes, perguntou, tremendo: e a senhora já ama também? Novo silêncio. Ela pareceu não ouvir, mas suspirou. Ele falou menos baixo: já ama também?
Ela baixou ainda mais os olhos e, com a voz quase extinta, disse: Não, não sei, talvez. E a quem? Eu não perguntei a quem o senhor amava. Quer que eu lhe diga? Eu não pergunto. Posso eu fazê-lo? Não, não impresso. E a senhora, dona Carolina? Perdão, é a senhora, dona Carolina? Fez-se cor-de-rosa e só depois de alguns instantes pôde perguntar, forçando um sorriso. Por quantos dias? Oh, para sempre, respondeu Augusto, apertando-lhe vivamente os braços. Ah, que pistas teríamos para classificar esse trecho como pertencente ao romantismo brasileiro? Então, resposta. A primeira seria o autor Joaquim Manuel de Macedo. O texto mostra que os passeios à borda do mar ou em jardins eram costume da cidade burguesa do século XIX. E as moças não passeavam sozinhas com seus pretendentes. A conversa sobre um possível romance é deflagrada pela observação da cena de dois pássaros. O cenário é romântico no sentido mais usual da palavra. B. Três são os personagens envolvidos nesse trecho da obra. Como caracterizá-los? Então, resposta: Dona Ana é a avó de Carolina e é quem Augusto, por civilidade, oferece o braço durante o passeio. Carolina, a neta de Dona Ana, aparentemente muito jovem e tratada como menina no texto. Augusto, possivelmente mais velha que Carolina, é apaixonada por ela. É um cavaleiro. C. Que traço da sociedade da época se vê presente no trecho do romance? Então, resposta: passeios entre parentes. Casais apaixonados à beira-mar, hora do Rio de Janeiro, mostra-se cavaleiros oferecendo o braço como sinal de respeito. A virgindade da moça como algo preservado até o casamento. A dificuldade de falar sobre o amor, sobretudo entre as moças da época, o respeito, o respeito imposto pelos pais aos enamorados, a civilidade e os casamentos arranjados. D. Em relação ao uso da língua, que observações podemos fazer quanto às palavras empregadas nesse trecho da obra? Então, resposta: a presença de palavras não utilizadas no cotidiano da grande maioria dos leitores atuais há, portanto, um zelo pela língua culta, algo próprio da elite do país, sobretudo no século em que se passa a narrativa. 2. Imagine a mesma cena trazendo-as para o século XXI, mantendo os mesmos personagens principais, aponte três mudanças que acabariam sendo impostas pelo contexto de nossa época. Então, A é uma resposta pessoal todas essas, mas Augusto possivelmente não teria a mesma atitude de oferecer o braço a Dona Ana, e sim, diretamente a sua neta. Isso porque muitas das atitudes de cavalheirismo daquela época quase não vemos na atualidade. B. Carolina provavelmente estaria no passeio sozinha com Augusto. O que temos visto na atualidade é um certo distanciamento entre avós e netas adolescentes, sobretudo no que diz respeito aos momentos de namoro. Ela possivelmente não gostaria de ser tratada como menina. C. Dona Ana dificilmente acompanharia o casal, não seria ela a atual como Cupido. Cremos que uma amiga assumiria esse papel, caso o encontro já não estivesse marcado pelas redes sociais. Aula 4. Um diálogo entre as artes. 1. Roteiro de pesquisa sobre o ultrarromantismo. Definição para o termo ultrarromantismo. Então, o movimento literário que ocorreu na segunda metade do século XIX. Ultrarromantismo significa romântico. Peço desculpa. Movimento literário que ocorreu na segunda metade do século XIX.
Ultrarromântico significa romantismo exagerado. Geração Byroniana, segunda geração romântica. Essa definição deviu-se à forte influência provocada também no Brasil pelo poeta britânico Lord Byron. Na verdade, ele é uma das figuras mais influentes do romantismo. É responsável por fomentar o movimento na Europa. A caracterização dessa geração: egocêntrica, o eu em destaque, muito exagero sentimental de amor ou solidão, o distanciamento entre o eu e o mundo acaba gerando descontentamento, frustração e, em consequência disso, a fuga da realidade, a idealização da mulher amada e do próprio amor. Organização da sociedade e acontecimentos da época. Então, alguns fatos marcaram a sociedade da época, como a primeira revolução industrial, o liberalismo, política e moral baseados na liberdade e igualdade perante a lei e, sobretudo, o nacionalismo entre as manifestações artísticas. Destaque entre os autores brasileiros e suas principais produções. Álvares de Azevedo, o livro Poesia, 1853, é o marco do movimento ultrarromântico no Brasil. Casimiro de Abreu, autor de Meus 8 anos, de 1857. Facundo de Varela, Vozes da América. E Junqueira Freire. Aprofundamento biográfico dos autores. Resposta: Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo, mais precisamente em setembro de 1831, de família ilustre. Mudou-se para o Rio de Janeiro aos 2 anos de idade, destacou-se entre os estudantes do colegial e aos 17 anos estava se matriculando no curso de Direito, novamente em São Paulo. Foi fundador de uma revista e uma queda de cavalo fez com que acabasse por ter uma tuberculose pulmonar que levou à morte prematura aos 20 anos. Seleção do texto para declamação. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe, de saudades, morreria. Se eu morresse amanhã, quanta glória pressinto meu futuro. Que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Aula 5. Ultrarromantismo em foco. 1. Cada estudante. Nesta aula, em específico, você contribuirá na realização da roda de discussão com a temática Ultrarromantismo em foco, cuja base é advinda de pesquisas instruídas por este caderno do aluno. Conforme a atividade anterior, procure envolver-se na discussão que é equivalente à atividade desta aula. Aula 6. Romance resumido. Suplemento de leitura. Identificação da obra, o autor, o título, a edição, a editora e o ano. É hora de conversarmos um pouco sobre o romance que acabou de ler. A seguir, anote aspectos importantes que servirão como ponto de partida para sua apresentação nesta aula, além de sinalizar melhores condições para sua interpretação da obra. Personagens centrais, as personagens secundários, o tempo e os cenários, o ponto alto da obra, o desfecho. E 2. Relacione os aspectos: título, autor, contexto de produção. 3. Escreva a sua análise final e como indicaria a obra para leitura. Aula 7. Romanticamente escrito. 1. Produção de texto em prosa, conto romântico ou poesia com características do romantismo. Aula 8. Nossa exposição literária. 1. Cada estudante, nesse encontro, você e seus colegas estarão envolvidos com a exposição literária Romantismo no Mar. Assim, espera-se que vocês estejam engajados na realização do evento e possam demonstrar os conhecimentos adquiridos ao longo desse bloco de aulas.
Então, a partir dessas páginas para frente, está bem explícitos o que é que para vocês, alunos, poderem fazer. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.